Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 48. É no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Quem encontrou o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48, diga amém. Amém. Diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e saiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus que Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente dessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olha para essa pessoa que está do teu lado. Olhe lá no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. O gigante Golias, ele desafiou, ele afrontou, ele humilhou, ironizou todo o exército de Israel. De um lado estava o exército filisteu. Havia um vácuo entre um exército e outro. Do outro lado, o exército de Israel. Era ainda o rei Saul. E saiu do meio daquele exército esse gigante. E você vai saber por que nós podemos chamar Golias de gigante. E ele foi até o meio daquele vale e desafiou qualquer um. Poderia ser qualquer soldado de Israel. Mas não teve nenhum soldado com coragem para enfrentar ele. Todos estavam com medo. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre coragem e sobre medo. O medo que não deixa que você tome um posicionamento. O medo de enfrentar os gigantes, de enfrentar as adversidades. O medo que paralisa você. Aquele homem estava sendo usado pelo diabo para trazer palavras desconcertantes ao coração daqueles soldados. Havia ali Abner, um grande soldado, um grande comandante, o próprio Saul, mas nenhum deles teve coragem de enfrentar o gigante. E o que aconteceu? Davi não era soldado ainda, muito menos rei. Ele foi ao encontro dos seus irmãos, que eram soldados também de Israel. Quando ele chegou ali para trazer suprimentos, exatamente no momento que aquele homem, aquele gigante, estava afrontando, porque ele fez isso por 40 dias. E ele ouviu aquela afronta. Não tem nenhum homem aí que me enfrente? Vocês são os covardes. Não há nenhum homem em Israel que possa me enfrentar. Essas eram as palavras que ele usava. Fora palavrões. Então Davi ouviu aquela afronta e ficou indignado.
Está errado, ele está errado, não pode afrontar assim ao exército de Israel, não pode afrontar assim ao Deus de Israel. Temos que tomar uma providência. Então todos ali, Davi, se cala. Não há ninguém com coragem aqui para enfrentar esse gigante? É um incircunciso, não teme a Deus. Não, Davi, não há ninguém. Pois eu vou enfrentar o gigante. Eu não tenho medo dele. Mas o que ele ouviu de todos é que ele não deveria fazer isso. Você nem soldado é, Davi. Mas ele se levantou, conversou com o rei Saul e convenceu ao Saul que deveria lutar e que venceria o Golias. E venceu, foi o que nós lemos aqui. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a covardia, sobre o medo de você nem tentar. O pior medo, amados, a pior covardia é a pessoa nem tentar. Muitos dizem que o maior arrependimento da pessoa vai ser aquilo que ela não fez. Você foi desafiado, mas você teve medo, pelo menos de tentar, teve medo de ser feliz. Vamos ver aqui, capítulo 17, a partir do versículo 4. Então, nenhum soldado israelita teve coragem de enfrentar esse gigante. Preste atenção aos detalhes, para você entender a história. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel, a partir do versículo 4, quem encontrou? Diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Olhe para mim aqui. Quem já tinha ouvido falar essa palavra côvado? O côvado era uma medida daquela época. O côvado é do cotovelo até aqui a mão. Basicamente 46 centímetros. Quase que meio metro. Então, se ele tinha 6 côvados, quer dizer o quê? E mais 1 palmo. Mas eu estava medindo hoje à tarde, segundo o relato, ele tinha a altura dessa coluna aqui. Pronto. Dava medo ou não? Já imaginou você tem que enfrentar uma pessoa desse tamanho aqui? Você vai entender no relato que o próprio escritor parece que entrou também nessa brincadeira, porque ele vai exaltar o Golias. Ah, mas o Golias era grande. Olha, mas a armadura dele não sei o quê, mas a lança dele não sei o quê. Amados, maior é Deus. Preste atenção aqui o relato que ele está exaltando. Aqui, ó, versículo 4, mais uma vez. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a arte da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Quem era essa pessoa? Era um gigante, ninguém poderia vencer. Está exaltando ele. Ah, mas a lança dele era muito grande, e ele tinha uma couraça, e ele tinha isso e aquilo. Acredito, tudo bem, que ele está realçando. Talvez ele exagerou um pouco, porque uma pessoa dessa altura aqui, enorme, a lança dele, irmãos, vamos dizer que era daqui até ali. Quem é que poderia chegar perto dele com aquela lança? Então, por isso que todos tinham medo dele. E continuando, versículo 8. E parou
e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pastor, não havia uma só pessoa que pelo menos se indignasse, que pelo menos chegasse até Saul: eu vou enfrentar ele, Saul, eu vou enfrentar, não vou deixar que ele fique nos desafiando. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas não teve ninguém, amados, somente o Davi. Por quê, pastor? Porque eles estavam tomados de medo. Aquele homem realmente assombrava as pessoas. Então saiu Davi e chegou até o Saul e falou para ele: eu vou enfrentar, porque eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão que queriam tomar as ovelhas, eu não vou ter medo dele. Só que ele não tinha espada, ele não tinha experiências. Agora ele tinha experiência com a funda, porque era com aquele material de trabalho que ele protegia as suas ovelhas. E fala do capacete do monstro, fala da sua couraça, mas ele viu uma oportunidade. Teria que acertar aqui, na testa dele. Seria só uma oportunidade, só uma. Mas ele sabia, se eu acertar, ele cai. Não tem como, irmãos. Aqui no Ceará, o mais perto de uma funda que a gente conhece é uma baladeira. Agora, uma baladeira mata uma pessoa ou não mata se acertar na cabeça dela? Mata, meu amigo. Principalmente se você tem aquela baladeira liga de soro. Meu amigo, se acertar na cabeça da pessoa, a pessoa morre. Porque é muito violenta. Agora, ele só teria uma chance. Ele era expert. Ele sabia que aquele gigante viria para cima dele. Óbvio, além de ser expert no seu trabalho, ele também tinha o Espírito Santo. Falou: olha, é a minha única oportunidade que eu tenho. Então juntou a velocidade daquele gigante para cima dele. E ele rolou aquela funda, quando lançou, exatamente na testa. Mas pastor, isso aí foi por acaso? Não, não foi por acaso. Ele já tinha feito isso muitas vezes. Nos chacais, para espantar das ovelhas, e até mesmo, vamos dizer, que ele caçava com a funda. Aqueles pastores, eles passavam a noite cuidando das ovelhas. Então, por muitas vezes, acredito também que ele fazia caças e ele caçava com a funda. Então, ele sabia que a oportunidade que ele tinha era essa. Aqui, ó, versículo agora 32. Você vai ver que ele não tinha medo. Capítulo 17, versículo 32. Ele diz, ó: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esses filisteus. Em outras palavras, não se preocupa, fale para os soldados que eu vou enfrentar ele e eu vou vencer. Continuando aqui, versículo agora 34, capítulo 17, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será
esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. Ele já tinha enfrentado os gigantes, um urso ou um leão. Ele pegou o leão pela barba. Então, ele enfrentou e venceu. Por quê? Porque não teve medo. E como eu falei para você, essa história aí acredito que você já leu. Mas o que eu quero ressaltar é tanto o medo, como também a coragem. Em Israel, amados, havia leis, até para os soldados. Se uma pessoa fosse medrosa, ela não era convocada para as batalhas. Por quê? Porque uma pessoa medrosa, uma pessoa incrédula, ela vai atrapalhar as outras. Você está cheio de fé, você está no propósito. Aí vem uma pessoa, olha, mas também não é assim não, o pastor está exagerando muito. Também não precisa ser assim não. Eu acho que não vai acontecer assim não. Aquela pessoa, amados, ela vai tirar a tua fé. Da mesma forma, era um soldado medroso. Vá para casa. Você não vai para a batalha não, porque você vai atrapalhar os outros. Vamos ver aqui, livro de Deuteronômio, no capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20 e o versículo 8. A pessoa andar com uma pessoa incrédula, meu amigo, que tudo reclama. Você andar com uma pessoa que murmura, pastor, é ruim demais. Pelo amor de Deus. Capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 8, quem encontrou? E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com seu coração. O que ele vai fazer? Ele vai contaminar os outros. É muito mais fácil, irmãos, a pessoa ouvir e aceitar que não vai dar certo, do que você ouvir que vai dar certo. É muito mais fácil a pessoa desistir. Por que acontece isso, pastor? Não sei. Talvez seja a queda do homem, que trouxe ao coração do homem esse medo. A pessoa, não vai dar certo, olha, não vamos nem tentar. Aí a pessoa parece que absorve melhor a desistência, não aceitar, não acreditar, enquanto vem aquela pessoa, não, vamos tentar. Lembra do Josué e do Caleb? Eram 12 espias, 10 disseram que não iam conseguir. Somente o Josué e o Caleb disseram, vamos conseguir sim. Se Deus estiver do nosso lado, nós vamos conseguir. E eles perseveraram e chegaram até o fim. Os outros morreram no deserto. Por quê? Porque foram medrosos. Lembra do Gideão? O Gideão, ele ia enfrentar um exército de mais de 100 mil homens. E quando ele juntou o seu exército, quando ele foi revestido pelo Espírito Santo, e ele juntou o seu exército, ele estava com um exército de 32 mil homens, para enfrentar um exército de 100 mil. Aí Deus falou, eu estou achando que tem muita gente aí. Mas Senhor, são 100 mil soldados, eu só tenho 30 mil. Mas você já viu quem é que está com você? Será que você pode confiar mesmo nessas pessoas aí? Vamos fazer um teste, Gideão. Aí o Gideão chegou diante de todos aqueles soldados, preparados já para a guerra. Aí ele falou assim, meu amigo, vamos fazer um teste aqui. Eu sei que ninguém aqui vai desistir. Eu sei que vocês são soldados leais, que nós estamos no mesmo espírito. Mas vamos fazer esse teste. Eu vou fechar os meus olhos. E quando eu abrir, eu não quero ver ninguém medroso na minha frente. O medroso eu não quero ver mais quando eu abrir os olhos. Quando ele abriu, cadê o pessoal? 20 mil. Sumiu. Porque eram o quê? Medrosos. Então Davi, ele venceu Golias, ficou conhecido por sua coragem
e muitas batalhas ele venceu. Vamos voltar. Ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, o segredo do Davi. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Daqui a pouco eu vou falar para você, você vai entender. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Quem encontrou, diga amém. Aqui estava o segredo dele, ó. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Qual era o segredo dele? Ele confiava no Senhor, ele já tinha experiências com o Senhor. Irmãos, ter experiências com o Senhor é muito importante. Às vezes você ouve um testemunho de uma pessoa na igreja, vai edificar você? Vai. Mas não é a mesma coisa de você mesmo viver um milagre do Senhor na tua vida. Edifica muito mais você. Ele falou: olha, eu já tive experiências. O Senhor, Ele me livrou da mão de um urso, da mão de um leão. Ele vai me livrar também. E ele confiava no Senhor. Ele não tinha medo. Então ele juntou muitos homens para o seu exército. E eram também corajosos. Vamos ver aqui. Segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Aqui já fala do exército de Davi, quando Davi já era rei. Os homens que andavam com Davi eram também corajosos. Aí eu pergunto para você: você é uma pessoa corajosa ou você é uma pessoa medrosa? Vamos saber já já como é importante ser uma pessoa corajosa. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Esses daqui são os homens que andavam com Davi, que tinham Davi como referencial. Capítulo 23, versículo 8. Ó. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebede, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Ele era Admo, o Ezinita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Pastor, ele venceu 800 homens? Eu não sei se o texto aqui está exagerando, mas que está dizendo o quê? Que ele era corajoso. Vamos ver, mais um exemplo aqui. Versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Mais um exemplo. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Esse, pois, se opôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aqui vai continuar, ó, do versículo 13 agora, vai até o versículo 39, só falando em pessoas corajosas. Elas andavam com Davi. Olha, andar com Davi, medroso, nem pensar. Pessoa medrosa não andava com Davi, porque Davi era ousado. Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Davi tinha muita coragem, tinha muita fé. Então, para andar com ele, teria que ser da mesma forma. Então Davi, ele teve muita coragem. E nas batalhas, amados, ele sabia que iria vencer. E poderia morrer? Poderia sim. Mas ele cria no Senhor. Em todas as suas batalhas, ele pedia a orientação do Senhor, se era para ir para a batalha ou não. E ele morreu, como a Bíblia diz, em ditosa velhice.
Ele morreu em casa. Quantas batalhas Davi enfrentou? Então Davi era uma pessoa de muita coragem. Mas já imaginou? Se Davi fosse para uma batalha e ele soubesse que iria morrer, será que ele teria coragem de ir para uma batalha sabendo que iria morrer? Somente uma pessoa fez isso, amados. A pessoa mais corajosa do mundo, o Senhor. Não há mais coragem do que essa, do que você saber que vai morrer e você se entregar. Já que estamos falando de medo e de coragem, a pessoa que teve mais coragem foi o Senhor. Muito mais do que Davi. Vamos ver aqui. Agora no Novo Testamento. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? Daqui a pouco eu vou falar. Ainda vai chegar em você. Já falamos do Davi, já falamos do Saul, mas vai chegar em você, vai chegar em mim também. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olhe para mim aqui, você acha que foi fácil para ele? Foi fácil? Teria que ter muita coragem. É tanto, amados, que o lado humano do Senhor falou para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, tira de mim essa missão. O lado humano do Senhor, porque você sabe que ele era 100% homem, era 100% Deus. Então ele teve que demonstrar toda a coragem. E o que isso tem a ver comigo? Se vamos seguir ao Senhor, não podemos ser medrosos. O que é que a Bíblia diz? Que o Senhor, ele vai honrar aquele que vencer. Não é para empatar ou perder. E ele diz que a pessoa vai ter que deixar tudo para seguir a ele. Então seguir ao Senhor não pode ser para qualquer um. Tem que ser como Davi. Porque nós vamos ter que enfrentar os gigantes. Pastor, mas eu nunca enfrentei um filisteu. Os gigantes da vida, irmãos. Nós vamos ter que enfrentar. Não vamos poder recuar. Perdoar uma pessoa da família. Tem que ser forte. Pastor, mas foi ela que me ofendeu. Independente disso. Enfrentar aquela cirurgia que você tem que fazer. Enfrentar aquela prova da faculdade ou de um concurso. Eu falei hoje à tarde para os irmãos. Tem pessoas que elas fazem uma prova de um concurso, aí não passou. Aí pensa assim, nunca mais na minha vida eu me envolvo com isso. Não, irmãos. Vá lá e faça de novo. Se não deu certo, é porque você não estava preparado. Aí você vai ter que estudar mais. Quem está entendendo isso aí? Então esses gigantes sempre vão existir na nossa vida. Não podemos temer ele, não. Nós somos do Senhor. Se você recua, você está sendo igual Saul. Está com medo do gigante. E o gigante, amados, ele só é gigante para atemorizar você. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele cai sim. É o bicho papão. Mas ele só tem poder quando você recua. Ele quer trazer o medo ao teu coração com palavras. Você nunca vai vencer. Olha, não tem homem aqui para me enfrentar. Eram palavras que traziam abaixo a autoestima aqueles soldados. Então são palavras dessa que o inimigo, ele nos afronta, irmãos. Para você temer, para você não enfrentar. Então são esses gigantes que se levantam, irmãos. Vamos lá, para a gente finalizar mesmo. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Então, meu amigo, se você é medroso, você não vai poder seguir ao Senhor. Só segue ao Senhor aquela pessoa de coragem.
capítulo 8, versículo 34. Vencer os vícios. A pessoa está firme na igreja, de uma hora para outra ela sai. É um medroso. Não, tem que ir até o fim. Tem que ser igual o Josué e o Caleb. O Senhor, se estiver conosco, se obedecermos a Deus, Ele vai nos dar a vitória. Mas irmãos, eu não estou vendo isso. Não precisa ver. Precisa crer. Aqui, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Diga misericórdia. Não se envergonhe do Evangelho, amados. Não tenha medo. Não negue ao Senhor. O que nega ao Senhor é aquela pessoa medrosa, porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem medo. Pode vir o gigante que for. Pastor, mas tinha 3 metros e mais um palmo. Como é que a gente fala aqui no Ceará? Quanto maior, maior a queda, é o que a gente fala aqui. Então, amados, quanto maior, maior é a queda. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não podemos temer, temos que vencer. Não vá recuar. Cada vez que você recua, o inimigo ele toma mais espaço. As guerras, amados, elas existem por causa dos territórios. Toda guerra é por causa de um território. Então, quando você recua, o inimigo toma mais espaço na tua vida, na tua casa. Mas quando você enfrenta ele, com poder, com unção, sem temê-lo, você vai ver que ele não é esse bichão todo não, que ele diz. Porque o Golias, como já falamos aqui, ele não matou um só soldado. Durante 40 dias, era só blá, blá, blá. Quando teve um que teve coragem de enfrentar ele, venceu e caiu por terra. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.